Boa noite, meu nome é Jonatas, Miguel. nós somos alunos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e nós estamos fazendo esse vídeo como parte da disciplina Internet e Vale do Silício, ministrada pelo professor Rui José durante as segundas-feiras. Nesse momento nós vamos conversar um pouco sobre a vida de Steve Jobs, suas realizações, suas conquistas, o seu lado pessoal e um pouco do legado que ele deixou para todos nós e para o mundo de uma forma geral. Todas as suas invenções e como ele mudou, revolucionou várias vezes, várias indústrias. Vocês querem fazer alguma introdução para começar? Não, só dar uma continuação, que Steve Jobs, ele, como muita gente sabe, ele foi, além de tudo, provavelmente, acho que é um visionário. Todo mundo chama ele de gênio da informática e gênio até de, coi- de, mar, Marketing. de marketing. E, você quer fazer alguma coisa? Não, pode começar. Pois é uma figura controversa. Muitas pessoas amam, outras pessoas odeiam, acham que era muito carrasco, era uma pessoa muito difícil de se lidar, megalomaníaco, com um ego gigante. E muita gente chama ele de pirata, assim É. como chama o Bill Gates de pirata. É outro lado também, do mesmo jeito que as pessoas criticam outras empresas como a Samsung por copiarem a Apple também copiou muito, como o caso famoso do mouse da Xerox, da interface reforma gráfica, que o Jobs usou para poder lançar o Apple II em 1984. A mesma interface que, por sinal, é utilizada até hoje, que também foi roubada, acabou sendo roubada pelo Windows, que é o sistema operacional mais utilizado, mas que até o Linux, que veio bem depois de todos eles, utiliza, e todo mundo visa utilizar ela porque é uma interface que ela é extremamente intuitiva e de fácil uso. Basicamente não foi criada nada ainda que possa revolucionar, porque também não há necessidade de revolucionar essa interface, né? Porque ela continua funcionando muito bem, querendo ou não. Apesar da interface touch hoje em dia ser uma coisa diferente do mouse e do teclado. As pessoas estão começando a usar mais a interface touch, que é um pouco diferente. Você não pode fazer algumas coisas. Algumas das coisas você não consegue fazer na interface com o mouse e teclado e outras na interface touch. Por exemplo, jogos. Mas continua sendo uma interface que é bastante utilizada. Mas acho que é mais utilizado na questão de computadores pessoais, como notebooks e desktops. Como o Ed falou, talvez realmente o próximo passo disso seja a interface touch. Porque com a interação mouse-teclado não se conseguiu fazer nada muito diferente do que foi inventado em 84. A Windows 8 agora ele tentou fazer aquela mescla, ora a interface desktop padrão, ora a interface que era para ser touch, mas que no teclado, no computador desktop tradicional não funciona. Mas até a interface de touch hoje em dia, tipo, no caso não tanto do Windows 8, mas a que já vinha sendo utilizada no Android, né, que é usada de iPad, ela é o mesmo padrão que foi estabelecido por Steve Jobs quando ele lançou o iPhone, que foi foi uma grande revolução dele, que até hoje tipo, funciona, e a maioria das pessoas, quando é colocada frente a frente com alguma das interfaces, ou a do Android barra iOS, ou do Windows 8, a maioria prefere a do iOS porque tem facilidade em utilidade. É incrivelmente intuitivo, você realmente não precisa de um manual de instruções. Quem lê o manual do seu... Pois é. Tanto que um dos mantras dele era que ele queria, ele tentava fazer alguma coisa que fosse tão fácil de utilizar que você não precisava de um manual. Tanto que até hoje, o que algumas pessoas até vêm a criticar, mas trata que até hoje, tanto o iPhone como o iPad, ele não vem com um manual de uso. O máximo que vem é um manual de garantia, nem é um manual, no caso de garantia, regras, tipo, caso de uso, esse tipo de coisa. É bastante intuitivo. Mas é verdade. Só algumas frescurinhas mais que tipo, você precisa saber. Mas
de forma geral para utilização. Não faz falta. Você liga, tem lá, tem internet, tem e-mail. Exatamente. Pronto. Tem a lojinha para você baixar os aplicativos. Se você quiser uma configuração, uma coisa extra, você pode ter que pesquisar na internet, mas o básico que as pessoas usam 90% do tempo está ali na tela inicial. Se bem que para você configurar os e-mails, pelo menos, eu acho que é um pouco problemático. Porque, no caso, assim, se você for pegar porque tem algumas contas que são, alguns tipos de e-mails são pré-estabelecidos, é um pouco, é mais fácil, mas se você for usar um e-mail pessoal, que foi criado pela sua empresa, que não usa um servidor de e-mail como o Google, por exemplo, dá um pouco de trabalho. Porque você tem que configurar o INAP, tem que configurar todos os protocolos, etc. Na verdade, é interessante notar que, apesar da interface ser bastante fácil de utilizar e ser bastante usada, o pessoal gosta muito, tem aquele probleminha que a Apple tem, que é não permitir nenhum tipo de customização, né? Você tem que usar aquela interface, apesar dela ser fácil, linda e maravilhosa, você só pode usar ela. Ao contrário, por exemplo, do Android, que fornece uma infinidade de customizações, tanto dos fabricantes quanto dos próprios usuários. Isso acaba fazendo com que muitos usuários não gostem de usar a Apple justamente por causa das restrições que ela oferece aos usuários. Mas eu acho que a questão do Steve Jobs, que assim, ele foi tão perfeccionista, ele quis entregar um produto tão bom, que ele achou que não tem pra que alguém querer modificar. O que eu acho que é vou falar que ele está sendo megalomaníaco demais, dele querer controlar demais e achar que tudo que ele faz é lindo, perfeito e maravilhoso. Quando não necessariamente é, tanto que tem muito usuário, como o Eduardo levantou, que gostaria de ter o poder de modificar o seu iPad, o Mac. É porque isso acaba deixando meio que as coisas muito iguais, né? Todas as pessoas têm o mesmo telefone, funcionam da mesma maneira e é meio que um retorno ao sistema de ser como se fosse uma industrialização, que tudo sai igual, como se fosse um pipeline. Acaba sendo uma coisa meio chata hoje em dia, quando você tem possibilidade de customização e você pode fazer essas customizações facilmente. Não é difícil fazer customização. Você consegue fazer no Windows, por exemplo. Mas enfim, voltando voltar um pouquinho mais para Steve Jobs. Tu quer Não, acho que continuando, né? Só continuar um pouco nessa questão de volta para Steve Jobs, acho que isso reflete muito o caráter dele controlador, de querer controlar todo o processo dos seus produtos, do começo realmente até o fim, e vai até o fim, até o usuário mesmo. Você só vai fazer o que eu vou deixar você fazer, porque é assim que esse negócio foi criado para ser usado. Tem uma história que é contada no livro A Cabeça de Steve Jobs, que ele chegou ao ponto de brigar com os engenheiros da Apple, porque ele queria que a placa-mãe dos computadores fosse de uma determinada cor, acho que era verde. Eu não lembro se era em relação à cor, mas eu lembro que era uma coisa estética. Era uma coisa estética, porque ela era feia esteticamente. Pois é, os transistores e os fios, e ela queria que fosse bonito. Exatamente. Algo que ninguém vai ver. Isso acabou gerando um problema, né? Mas gerou um problema, tanto de, primeiramente de gastos, obviamente, por questão de... Estavam gastando o tempo dos engenheiros para fazer isso. E gasto de material também. Aí ele acabou que não deu para fazer. O pessoal deixou de editar. Esse era o Steve Jobs. Cara. Queria as coisas do jeito dele. E, de certa forma funcionava também, na maioria das vezes. Né? Se você for ver também em contraponto, tem várias coisas de detalhes que ele prestava atenção e que ele fazia questão de ter. Uma das que também nesse livro que Jonathan levantou, que é A Cabeça de Steve Jobs, que é falado sobre o scroll bar do macOS. Que, se você perceber, a do Windows é bem simples. Hoje em dia eles tentam melhorar, logicamente, mas é bem simples. Ela é simplesmente uma scroll bar retangular. Enquanto a dele era uma scroll bar que ela tinha uma animação própria. Era uma scroll bar que ela tinha uma animação que, de acordo com o movimento, se você botar para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, ela tinha um determinado tipo de animação. Era um pequeno detalhe que ilustra bem também o quanto ele era perfeccionista, o quanto ele era detalhista, o quanto ele queria tudo bem bonito e bem tudo excelente para o usuário. Pois existe uma coisa que é comentada, acho que nesse livro ele comenta também, que é a questão, ele chegava ao ponto de ele ter um cuidado com a caixa dos aparelhos. Sim. Aquela caixa que veio os produtos, o iPhone,
o iPad, eu não sei se o Mac vem nessa mesma Vem, caixa. né? Então a Vem na caixa. caixa. tem a Aquilo é patenteado e tem uma experiência, você segura, ele vai descendo devagarzinho, para criar aquela ansiedade. Não, mas isso é uma sacada genial, porque quando você compra qualquer coisa, de uma roupa até algum produto eletrônico, o momento da compra e o momento de desempacotar o objeto é um momento que é interessante. Só que até então ninguém ligava muito para a forma como isso era entregue. Simplesmente queria tipo, garantir que estava seguro, que ia estar na qualidade, numa qualidade boa. Mas era só isso. No caso, ele foi além disso e se preocupou na experiência do usuário de desempacotar qualquer que fosse o objeto que ele estava vendendo. Até nisso, hoje em dia, os competidores copiam, né? Porque se você ver todos os celulares hoje em dia, não é o mesmo tipo de Sim, caixa. sim, exatamente. Quadradinha, exatamente. retangular, lá, a mesma coisa. Nas lojas, nas Apple Stores, quando você vai, compra lá e pede para o vendedor abrir para testar lá na sua frente, o vendedor não interfere na hora Exato. que você vai abrir. É uma experiência sua. Então, são sacadas que realmente que fazem Steve Jobs ser quem... Loja é a loja da Apple, um Apple Store, não uma loja de varejo que vende produtos Apple também. É um ponto interessante também, porque ele foi a primeira loja que foi feita, que ele realmente se preocupava em não só mostrar o produto e mostrar que ele tem aquele produto à venda, mas ele queria que o usuário ele tivesse uma experiência de usabilidade, não só através do produto, mas através do ambiente da loja e do suporte técnico. Tanto que o suporte da Apple, atualmente, é considerado um dos melhores no mundo todo. Tanto que é um dos poucos, eu não sei se é o único que eu conheço, mas pode ser que haja outro, é um dos poucos, que ele tem um selo de garantia internacional. No caso, se você fizer uma compra aqui e você vier morar nos Estados Unidos e você, em um período menor do que o período de garantia, você tem o direito de, se qualquer defeito, você pode trocar, dado que existe um Apple Store na sua localidade, você pode ir lá e pode trocar, que eles vão fazer uma revisão já incluída. Isso é uma coisa que, para o brasileiro principalmente, é bem, bem interessante. É surreal, de certa forma. Tipo, A gente sofre muito com a garantia. exatamente. A gente pode começar um pouco como ele começou, como essa história começou. Então, o começo dele, o livro da biografia dele trata desde dele pequeno em relação como o convívio do pai dele, que era mecânico. Era mecânico, era eletricista, era... Não sei. Na verdade, começa desde o abandono dele, né? Porque ele tinha olhos, começa bem no início. Bem no início, na casa da época em que ele foi adotado. Tipo, antes de ele ser adotado, na verdade, que os pais biológicos da mãe, né? A mãe era uma universitária e o pai era um imigrante, eu não lembro exatamente de onde. O pai biológico O pai biológico. Aí eles faziam questão de que o filho dele tivesse um ensino universitário. Não, você está falando dos pais adotivos. Não, os pais biológicos. Faziam questão disso e que eram um dos pré-requisitos para eles poderem adotar o filho. Que ele não fazia questão de nada, era apenas isso. Mas tipo, isso com certeza foi um fator influenciador, porque os pais dele queriam se comprometer a isso. Mas acho que o ponto mais interessante de iniciar falando da história de Steve Jobs é talvez quando ele largou a faculdade, por tanto questões financeiras como questões até de interesse mesmo, mas principalmente financeiros, que ele abandonou a faculdade de engenharia eletrônica, se eu não salvo engano, e ele, apesar de ter largado o curso dele, ele não largou completamente a faculdade, e um dos cursos mais icônicos dele foi o curso que ele fez de tipografia. Tipografia barra caligrafia. Que o quê? Tipografia, serigrafia. E que nessa cadeira, né, nesse curso, ele aprendeu coisas básicas sobre maneira de escrever, maneira de formatar. Criar fontes, né? Isso, Mas normalmente tudo isso é feito ou à mão ou na antiga máquina de escrever.
Escrever. Fotografia. E isso, apesar de... Isso mostra que, assim, ele era uma pessoa que foi a partir daí que meio que despertou essa vontade dele de querer, de ver beleza nas coisas. De ver que, tipo, ele conseguiu, a partir daí, ver que na escrita, que era uma coisa que é usada no dia a dia, ele... Que tinha como dali, daquela besteira, fazer as coisas mais bem feitas, mais bonitas. De forma a atrair os usuários ou quem visse aquilo lá. É engraçado que eu fico pensando porque ele tinha bastante cuidado em fazer as coisas, mas ele não tinha cuidado com ele mesmo. Ele não tomava banho, ele não fazia barba, ele andava descalço, ele incomodava as pessoas que ficavam à volta porque ele não tomava banho, fedia. Era engraçado isso. Não, mas que... é interessante porque todo mundo define ele, além de como gênio, etc, como excêntrico. E como o Edval está falando, em N aspectos ele é uma pessoa extremamente excêntrica. A ponto dos móveis da casa dele, ele teve que ir buscar na Alemanha, porque na América ele não achou nenhum. E ele não tinha quase nenhum móvel na casa dele, né? A casa dele era bem simplista. Você entrava na sala, não tinha nada. Era uma coisa engraçada isso. Eu acho que a esposa dele sofria muito com isso. Coitada, né? Pois é. Mas ele, na biografia dele, uma das frases introdutórias que ele pediu pro escritor dizer é que ele agradecia a esposa dele por todo o apoio que deu, porque ele sabia que, apesar de tudo, ele sabia que ele não era precisamente fácil. E ele agradecia muito a ela pelo fato de ter aturado ele em todos os momentos difíceis. Inclusive, um dos momentos difíceis esse, que vai chegar já. Porque logo após dessa história da caligrafia, um tempo depois, ele... Eu não sei se ele já conhecia o Wozniak, ou se ele veio a conhecer um tempo depois desse curso que foi bem icônico para ele. Se não me engano, foi na faculdade que ele conheceu. Pois é, só que eu não sei se foi contemporâneo ao curso pré ou pós. Mas enfim, o ponto é que ele conheceu o Wozniak e... O Wozniak era vizinho dele. Ah, tá. Então ele vai para o conhecer antes. Aí, ele viu que o Wozniak, que na época trabalhava na HP, acho que como estagiário, nem contratado ainda, ele tinha desenvolvido uma interface bem simples, porque antigamente, nessa época, os computadores eram aqueles mainframes, que eram bem grandes e bem robustos. E aí o Wozniak tinha feito uma interface bem simples com a TV dele e com o teclado. Acho que o teclado foi até feito, não sei se foi feito com a máquina de tipografia, ou se foi, eu sei que era bem simples mesmo. Mas ele viu ali o potencial de um computador pessoal. Quando ninguém acreditava... Exatamente. Ninguém pensava em computadores como objetos para as pessoas. Era só vistos para grandes empresas, basicamente. Para que uma família vai querer um computador? O que ela vai fazer com um computador? Né? E aí, desse computador, ele levou para uma... porque na cidade que ele morava, que ele não me recordo de forma alguma, mas... Era Palo Alto? Não, eu sei que Palo Alto ele morou lá, mas tipo... Nessa época eu não sei. Tinha uma... meio que uma fraternização de meio que pessoas que tinham ideias novas, ideias inovadoras, e queriam vender ou queriam mostrar para ver se achavam algum investidor, alguma coisa do tipo. E ele levou esse computador de Wozniak para lá, para tentar ver se ele achava algum investidor. Foi no Homebrew Computer Club. Acho que isso. Acho que foi Homebrew, isso. Homebrew Club. Homebrew, alguma coisa, que tem Homebrew. Foi. Que aí lá ele mostrou e ele encontrou alguém que acabou se interessando. Eu não sei se foi na primeira ou se ele levou para algumas outras. Mas acabou que alguém achou interessante aquilo que ele estava fazendo. Acho que era um varejista na época. Era uma loja. Foi uma dona de loja de computador. Era um varejista. Ele convenceu o dono a comprar 500 computadores. Isso. Só que o interessante, eu acho que... Não, acho que foram 100 ao custo de $500. Eu não lembro do detalhe. Você lembra? Foi isso. Aí ele se juntou com a galera na garagem para poder começar a montar os computadores. Pois é. Né? Que era bem... Era bem rústico, era bem rústico. Ele era tipo, acho que o frame dele era todo feito de madeira. Era interface gráfica. Não, nem tinha, nessa época não era interface gráfica, era tudo baseado no console ainda. Eu nem lembro qual era o sistema que eles usavam.
Eu sei que ele construiu isso e daí nasceu a ideia de fazer um computador pessoal depois disso. Porque esse primeiro protótipo deles, que acho que já foi o Apple One. Acho que foi mesmo Apple. O Apple One já... O Apple II já... O Apple One, ele, apesar de ele já vir empacotado com tudo, você meio que tem que montar, você tem que ligar as coisas. Ainda era meio técnico. Isso. Era bastante técnico. Só que aí, daí ele teve a ideia, não, então vamos fazer agora, que ele já até boatos que ele roubou essas ideias. Mas tiveram vários boatos que ele roubou a ideia, então algum deles provavelmente é verdadeiro. De fazer um computador completamente montado e tudo que você tem que fazer era tirar da caixa, ligar na tomada e já poder usar. Foi a próxima ideia que ele teve, que foi quando ele acabou fazendo o Apple II. Se você quiser continuar. O Apple II. Já está bastante harmonizado. O Apple II foi lançado em 84. 84 foi o Macintosh. O 84 foi o Macintosh. Foi? E teve aquela icônica propaganda. Exato. Que 1974 não será como 1984, caso livre. Pois é. Foi uma sacada genial. Acho que é considerado até hoje como uma das maiores propagandas já feitas para tudo. Foi veiculado no Super Bowl, que é o maior palco que você possa imaginar dentro dos Estados Unidos. Não, até hoje, na verdade, no mundo todo, ainda é a propaganda mais cara do mundo, normalmente. Por exemplo, algo que é todo ano. Exato. Então, assim, e daí a Apple deslanchou. E por sinal, foi na mesma época que a Microsoft apareceu também, né? Foi aproximadamente... Foi por aí, um pouquinho depois, assim. Foi quando eles começaram a lançar as primeiras versões do Windows, porque a versão do Windows mesmo que fez sucesso, eu acho que começou com a 95. E eu acho que no Apple II já tinha a interface que ele tinha pego na Xerox, né? Ou foi só depois? Já tinha, mas o que fez realmente sucesso foi o 95. Foi exato. Aí o Macintosh foi lançado muito antes, mas o Macintosh nem fez muito sucesso. Ele era muito caro, ele custava acho $2.500. E se eu não me engano, ele tinha problema de superaquecimento, porque ele não queria colocar um cooler para não fazer barulho. Para não ser barulhento. Mas o Macintosh é outro ponto. Mas sim, voltando, o Apple II já tinha interface gráfica? Não, se eu não me engano, ele era como o Apple I, sendo que mais bonitinho. Mais ajeitado. Só no Macintosh que ele lançou. Só no Macintosh que realmente tinha telinha, com uma interface gráfica, o mouse e o drive de disco, que ainda era aquele grande, disquete grande. 5.4. Ele já vinha, já falava, já vinha todo ajeitadinho. Aí foi quando ele fez a apresentação, que é a apresentação dele, né? E o Macintosh falava e foi... Era um computador muito bom, mas muito caro. E a IBM começou a vender também o seu IBM PC, que se tornou o termo comum hoje em dia, personal computer. Que eu acho que custava metade disso e licenciava já software. E $2.500 naquela, se hoje já é caro, naquela era muito mais caro, né? Porque quase 30 anos atrás. Pois é. O Macintosh, o problema dele, ele foi um problema mesmo antes de ser lançado, porque dentro da Apple ele era meio que o filhinho de Steve Jobs, era a menina de olhos do Steve Jobs, porque foi nele que foi lançado, que isso foi uma grande revolução de Steve Jobs, que a primeira foi a do pessoal, mas outra grande revolução, não tanto como revolução de indústria, mas revolução dentro da indústria de computadores, que foi o primeiro editor de texto com fontes, que é Liza, eu acho, né? O nome do editor. Liza foi um projeto dentro da Apple. Não, mas era o nome do texto. O nome do editor de texto. Eu não sei. Eu sei que Liza foi um projeto dentro da Apple. Eu acho que Liza... Foi o problema que ele teve, que fez ele ser Pronto, acho que foi esse aí. Foi o Liza, que era esse projeto, que era o filho queridinho dele, além do Macintosh. Por sinal, Liza era o nome da filha dele. Exatamente, que era irônico, porque ele, logo quando estava fundando a Apple, ele teve uma filha, só que ele meio que abdicou da filha e da mãe dele, nem era casado. Acho que a gente vai ter que dar uma paradinha, porque tá chovendo, mas a gente já volta. Então, continuando sobre a questão do Macintosh, acho que o Macintosh, o Apple II que veio antes do Macintosh já foi um grande sucesso comercial. Né? 300 mil unidades é um bocado de coisa. Naquela época é bastante. Exato. O que é irônico, porque o Macintosh,
ele, como estavam dizendo aqui, ele teve um gasto absurdo, tanto de produção, como de produção, no caso, de desenvolvimento, como de manufaturar eles. Então, acabou que, apesar do Macintosh ele ser uma revolução tecnológica para a época, ele era tão absurdamente caro que as vendas dele foram péssimas. Exato. E isso acabou fazendo todo o desgaste de Steve Jobs na Apple, né? Acabou fazendo com que... Porque depois do Macintosh ele começou com o Liza. Acho que não, o Liza foi tipo no Macintosh. Foi lançado no Macintosh, ele estava para ser lançado no Macintosh. Mas o Liza era um projeto de computador, que ele Então, mas lançado era... depois do Macintosh. Acho que o Liza era o editor de texto. Eu acho que não, enfim. O que foi então que fez ele... Então, foi o resultado do Macintosh. Aí, no caso, a galera, os diretores, estavam vendo que ele ficava, quando ele queria fazer alguma coisa, ele achava que ia ser revolucionário. Não é que deixou de ser, mas querendo ou não, era ruim financeiramente para a Apple. Exato. Pelo menos o Macintosh foi ruim financeiramente. E eles viram que daí Steve estava fora de controle. Foi nessa mesma época que ele foi atrás de John Scullin, não foi? Foi. Acho que foi antes do Seu- Macintosh, inclusive. Foi CEO? Acho que foi esse CEO, Esse foi o da Pepsi. É, o É, da esse Pepsi. é. Foi antes do lançamento do Macintosh. Então, Antes do pronto. lançamento do Macintosh. E foi ele que demitiu. Que Foi, acabou exatamente. sendo o grande problema de Steve Jobs. Foi ele que acabou afastando. Então acho que aos 29 anos, aos 29 anos, Jobs é expulso da empresa. Isso. Na verdade, é aos 30. Ou aos 29. Não me recordo. Ele foi expulso e foi fundar a Next. Isso. Então, na verdade, ele foi pra Índia depois. Não, acho que a Índia, essa história da Índia, foi quando ele estava na faculdade. Foi ano da Apple, acho. Foi? Foi ano da Apple. Que ele foi... Eu não lembro agora quem veio primeiro. Foi a Next ou foi a... Não, foi a Next. Foi a porque ele Next. fundou primeiro. Ele fundou primeiro a Next e depois ele foi e Comprou a Pixar. Comprou a Pixar. Comprou a Pixar por um preço irrisório. Na verdade ele comprou a divisão de computação gráfica Da da Pixar. LucasArts. Isso. E... Aí ele... Fundou a Pixar. Exatamente, é. Daí ele fundou a Pixar. Agora, eu acho que... De certeza que foi, porque eu lembro que ele usou alguma coisa da Next quando ele entrou de volta. os Por isso que eu acho que a computadores- Pixar primeiro. não sei. Eu acho que ele comprou a Pixar primeiro e começou a desenvolver. Isso, eu Depois acho ele que cria ele... a Next. Isso, é. É interessante que o Next, o primeiro computador da Next, ele era um pouco parecido com o Macintosh, no sentido que ele era incrivelmente avançado para a época, incrivelmente poderoso, tanto que o criador da internet, lá no CERN, ele usou o Next como o primeiro servidor da internet. Então, da mesma forma, fez sucesso também. Né? É, então que o não Next foi também não sucesso. fez, pela mesma razão que o Macintosh não tinha feito. Era muito caro, era muito avançado, mas era uma tecnologia muito cara para a época. Na verdade, se você for pensar, os computadores da Apple nunca fizeram muito sucesso, né? Eles nunca conseguiram, de fato, batalhar com o Windows, por exemplo. Não tinha como. O Windows era commodity. É porque acho que a sacada mais do Windows foi a questão de licenciar software. Com certeza. Porque enquanto a Apple estava querendo vender o pacote inteiro, o Windows estava, não, você não quer, tipo, a gente não faz hardware. A gente só vai fazer o software e quem quiser fazer hardware e colocar o software tá aí. Eu acho que talvez o maior legado da Next seja o sistema operacional deles, que quando o Steve Jobs ele volta para a Apple, a Next foi comprada pela Apple e o sistema operacional do Next é a base do macOS atual. Isso. O que é irônico porque um dos integrantes porque quando ele foi expulso da Apple, no caso foram vários diretores que votaram pela expulsão dele, porque como ele tinha um cargo importante e era necessário uma quantidade boa de votos para ele ser retirado, afastado no caso. E eu fui um dos diretores que acabou correndo atrás dele para ele voltar para a Apple. Porque quando ele saiu da Apple, um dos problemas que ela enfrentou foi porque depois do Macintosh, a Apple começou a lançar vários tipos de computadores. No caso, de computadores para vários nichos diferentes. Só que as pessoas só que eles não estavam... acho que não sabiam vender direito. Na verdade, a Apple começou a fazer vários erros. de Eles tudo. começaram a lançar vários produtos completamente
ruins, lançaram, se não me engano, como é o nome daquele negócio que era? Um tablet não, uma coisinha, tipo Palm, que era um pager, alguma coisa assim. Lançaram vários produtos, inclusive começaram a licenciar o macOS também, como se fosse o Windows, começaram a licenciar para outras empresas e acabou tirando a característica da Apple fundamental, né, que é fazer tudo junto e apenas naquele ecossistema. E a Apple começou a realmente chegar perto da falência. E aí foi quando Steve Jobs voltou e, inclusive, fez aquele icônico acordo com a Microsoft para poder recuperar a Apple, que foi na época que começou a lançar o Internet Explorer no Mac como o navegador principal. Que aí foi quando o Bill Gates emprestou aqueles 100 mil dólares, 150 milhões de dólares, alguma coisa assim, para a Apple. E também apareceu lá na palestra. O Steve Jobs foi vaiado. Mas, querendo ou não, foi Gates que salvou a Apple, né? Digamos assim, colocando-se assim, foi ele que salvou. Acho que Mas aí, em troca também, a Apple, tipo, não foi dado uma coisa que... Porque, na verdade, foram uma coisa de coisa. No caso, o Gates também, com essa quantia, ajudou bastante. Mas ele deu isso em troca de... Se eu não me engano, foi porque a Apple estava processando... Tinha processos, Tinha vários processos contra a Microsoft, questão de licença, de uso, enfim, de plágio de tecnologia, como até hoje acontece nos Estados Unidos. Aí, exatamente. Aí eles tiraram todos esses processos, fecharam todos os processos contra a Microsoft em troca, a Microsoft ajudou eles. Então não foi exatamente tipo, dado. E outra coisa interessante é que quando o Steve ele entrou na Apple, uma das coisas que também que chama a atenção nesse livro, na cabeça de Steve Jobs, é que quando ele entrou, a própria divisão de qual a diferença entre tal computador e tal computador, a divisão que era responsável por saber explicar isso, até eles não sabiam direito, porque estava realmente extremamente desorganizada a Apple logo quando ele entrou. Ele fez uma grande limpeza, tanto de produtos quanto de pessoal, e transformou a empresa como ela deveria ter ficado quando ele estava lá. Aí ele... Foi na época que ele lançou o iMac também coloridinho. Né? Foi acho que o primeiro produto que ele lança depois que ele volta. E que quando voltou novamente fez sucesso. Principalmente na palestra dele, que até hoje é utilizada para qualquer um que queira aprender da palestra. Muita gente literalmente estuda as palestras que ele dava nas conferências. E essa limpeza que ele fez, como eu tinha dito, que Edvaldo estava dizendo, na quantidade de produtos que ele tinha, ele basicamente, parece que acho que a Apple tinha entre 8 e 10 tipos de computadores. Ele quis reduzir para apenas 2, que era só diferenciação de requisitos do computador. Não era nem... Até o design deles era em linguagem, era só questão de requisitos por questão de até financeira do usuário. Acho que a partir dessa volta inicia-se duas tendências da Apple que perduram até hoje. A primeira é a questão, como você falou, de ter uma linha enxuta de produtos. Isso é muito... Na minha visão, isso é muito importante. O consumidor saiba diferenciar. Eu tenho um iPhone e você muda ele de ano em ano apenas de gerações. Se você pegar a Samsung, acho que tem dezenas de produtos da linha Galaxy. E é quase impossível diferenciar um do outro muitas vezes. Tem o Galaxy Grand 12 e o Galaxy Grand, eu não faço a menor ideia de qual seja a diferença. O interessante disso é tanto para o desenvolvedor, né, que sabe que quando está desenvolvendo para aquele produto, todo vai funcionar para toda aquela linha, e para o consumidor que não fica confuso, né? Porque ele não sabe aquele negócio que está comprando. Agora tem a contramão de que você está desenvolvendo só um tipo de iPhone com aquele preço, ele não vai talvez atingir um determinado consumidor que vai comprar mais. Ele não vai ter aquela penetração de mercado, como por exemplo um Galaxy barato que visa um consumidor de renda mais baixa, para um Galaxy mais caro que visa um consumidor que é Eu acho que até isso é um pouco debatível, porque o iPhone, quando ele foi lançado, que foi o terceiro produto, o terceiro produto revolucionário de Steve Jobs, que quando ele foi lançado, primeiro que ele criou o conceito de smartphone, ou não necessariamente criou, mas ele vendeu o conceito de smartphone,
e que a proposta dele, do que ele estava vendendo, que inicialmente né, nada mais é do que um celular que tem uma interação, que tem uma interação melhorada. Mas a grande evolução do smartphone foi a questão dos apps, que foi o que realmente foi bem mind-blowing da Apple e da visão de Steve Jobs. Que foi o mercado, a App Store, que de fato vendeu o iPhone. Não que o iPhone por si só não seja uma excelente plataforma, mas foi a App Store que atraiu os consumidores, que foi a mesma coisa que atraiu o iPad. Exato. Eu acho que, então, como eu havia falado, seriam duas tendências. A primeira, eu acredito, foi essa de manter uma linha enxuta de produtos. E a segunda era a de inovação no design. O iMac era uma revolução. Naquela época você tinha apenas computadores cinzentos numa caixinha e que era difícil, uma caixinha desse tamanho e que era difícil de montar. Você precisava chamar um técnico e Jobs vai lá e lança o iMac, em que era um monitor que já vinha tudo junto. Você precisava apenas encaixar o teclado e o mouse, plugar, na verdade. Uma criança faz isso. Na verdade, a propaganda dele foi uma criança montando isso e que se mantém até hoje. Cada dia os produtos são mais integrados e você não precisa fazer praticamente nada. Você tira da caixa e usa. Pluga na internet, pluga na energia e usa. E não só a questão da usabilidade, mas o design como um todo, e acaba sendo extremamente copiado até hoje. Na época do iMac, que ele lança essa questão colorida e transparente, virou febre. Tudo era transparente. A chegar ao ponto de que você fosse comprar uma régua de computador, era também transparente. Então, se você pensa hoje, provavelmente a Apple foi a primeira a usar o aço escovado para computadores. E hoje já é uma tendência. Nos Ultrabooks eles usam aço escovado. Então, isso já mostrava a capacidade dele de inovar e de realmente criar tendências que eram usadas e que são usadas pelo mundo todo. A gente chegou na volta dele, mas acho que é interessante falar só um pouco sobre a questão da Pixar, porque ele, não só a questão monetária, que ele compra uma empresa por 10 milhões de dólares e vende depois por 7 bilhões, mas novamente ele revoluciona, na verdade ele cria uma indústria, porque já existiam curtas de animação, mas a Pixar foi a primeira a lançar um longa-metragem. Acho que de fato o primeiro curto foi da Pixar também. Então assim, pois é. Então ele lançou essa ideia de, olha que legal, tipo, estou criando a indústria de entretenimento do cinema ou dos desenhos animados, que fosse. Ele criou, a partir da computação gráfica, ele criou toda a indústria que até hoje é absurda. Tanto que a Disney, alguns anos atrás, ela abandonou completamente o desenho animado desenhado à mão e passou a exclusivamente fazer o 3D. Isso iniciou com o Jobs. Então, que hoje a gente tem a Pixar, que ela é a maior. Tem a DreamWorks também, que é excelente, mas a Pixar ainda é vista como a maior indústria produtora de animações gráficas. E, então, realmente... ele não foi só um visionário em computadores. Exatamente. Ele não só em tecnologia, ele foi um visionário de forma geral. Exato. Porque até os comerciais de tudo que ele fazia acabava sendo um bosta. É interessante notar que a Pixar salvou a Disney, né? Em termos de questão de lançar filmes, porque a Disney estava completamente perdida. Então a Pixar chegou e praticamente salvou aquele setor de animação da Disney. Hoje em dia a Disney também está fazendo alguns filmes separados da Pixar, porque a Pixar tem o costume de lançar um filme por ano. E a Disney hoje em dia está lançando alguns filmes em 3D também, separados da Pixar. E a venda da Pixar para a Disney fez, por incrível que pareça, Steve Jobs o maior acionário da Disney. Ele ficou... Foi 10%, né? Foi 7 ou 10%. Foi 7% da Disney. Da Disney, sendo o maior acionário da Disney. Ou seja, ele ficou com a Apple e com a Disney nas mãos dele, basicamente. Cara, cria uma indústria duas vezes. Cria a indústria de computadores pessoais, e depois cria a indústria de animações, longa-metragem. E vai continuar criando outras mais futuras, como a gente vai ver. Quer que eu note? Não, posso ver. A próxima que ele criou depois de revolucionar a de computadores pessoais foi a do iPod e do Hub Digital, que o iPod, além
Como a Consta está falando, tipo, as apresentações dele eram extremamente icônicas. E essa do iPod foi realmente bem absurda. Foi a primeira que, tipo, teve a do Mac, logo quando ele voltou. Do Macintosh. Sim, é do Mac. Mas essa do iPod, ela foi a primeira que foi realmente bem, tipo assim, que todo mundo fez, nossa. Que ele fez a apresentação dos produtos da Apple convencionalmente. E acho que foi, eu não sei se ele criou o One More Thing agora ou foi no Mac. Não sei se foi com a iPod ou foi com o Mac. Mas o One More Thing normalmente era uma coisa que ele, ao final da palestra, ele dizia, e mais uma coisa, o One More Thing em inglês. Que ele apresentava o produto mais inovador da Apple e era interessante que a maneira como ele apresenta, esse meio, mais uma besteirinha da Apple. Só que na verdade era o novo produto absurdo da Apple. Nesse ano foi o iPod que ele foi apresentar e ele diz que, nessa apresentação ele fala que o que ele gostaria de fazer, que ele fala de ouvir música, ele diz que o que ele gostaria de fazer é poder ouvir música com um dispositivo que ele pudesse levar no bolso. Nesse momento, ele tira do bolso o primeiro iPod, que era um tijolão, que hoje em dia já tem bem menor. Mas ele tirou o primeiro iPod, que era bem grande, mas cabia no bolso dele. Era menor do que um Discman, que era Exato, usado na época. Foi o primeiro MP3. Ele é MP4, já não, MP4 tudo Não, é depois. só MP3. Foi o primeiro MP3. E quando ele fez isso, quando ele apresentou o iPod, tipo, toda a indústria ficou, poxa, como eu não pensei nisso antes? Exato. E assim como com o iPhone ele vendeu a App Store, com o iPod ele vendeu o iTunes Store, que foi o que salvou e que até hoje tipo, só mantém por causa disso a indústria de gravação de áudio. Porque a indústria, ela, com o advento da internet, houve muito, como acontece até hoje. Tava morrendo. Ela estava morrendo porque estava sendo pirateado o tempo todo. Todas as músicas eram lançadas na internet e acabavam sendo pirateadas. E o pior programa dessa época, era o Napster, que estava acabando com a indústria. Eles não tinham muito o que fazer porque era feito através de peer-to-peer e não tinha como ter controle sobre aquilo. Acabaram fechando o Napster, mas, enfim, isso é outro tópico. E com isso ele trouxe, bom, se você não quer comprar o CD inteiro, porque das 20 músicas você gosta de uma ou duas, você agora pode comprar uma música por $1 ou $2. Isso foi absurdo, porque uma coisa que todo mundo tinha de graça, ele foi lá e conseguiu vender. Qualquer um poderia ir na internet e procurar música, mas as pessoas preferiam no iTunes Store. Primeiro porque era muito fácil para colocar aquilo no seu iPod que você acabou de comprar. E também porque era muito fácil você achar música. Porque você ia procurar, eles tinham um buscador decente para achar as músicas. E você achava lá e estava lá super fácil, numa qualidade excelente, que isso era um problema até hoje, a questão de qualidade, quando você pega algo que é pirateado. E ele conseguiu fazer isso. Acho que naquela época ele já criou um conceito que é o que Gabriel fala hoje. O Gabriel é o dono do Steam, que é uma loja de jogos digitais, jogos para computadores. É o fundador da Valve. Que ele fala que se você oferecer um serviço melhor do que o pirata, as pessoas vão usar esse serviço, mesmo que paga. É como se o dinheiro não é um fator tão importante quanto o serviço. Dado que você tem aquela facilidade toda, dado que você tem oferecido para você a facilidade. Exato. Que foi isso que ele trouxe com o App Store e com a iTunes Store. E essa questão do Hub Digital, que foi eu não diria que foi criada por Steve, que ele teve essa ideia de, vou fazer o Hub Digital, que é a questão de tentar centralizar as coisas. Ele tentou centralizar no programa iTunes, que foi o programa que era, eu não sei se era já utilizado para rodar músicas no macOS, mas eu sei que quando foi lançado o iPod ele existe, eu acredito que foi lançado junto com o iPod, mas não tenho certeza. Que a ideia era centralizar, se você quisesse configurar o seu iPod, você configurava via iTunes. Se você quisesse botar música, você fazia via iTunes. Se você quisesse comprar música, você fazia via iTunes. E depois ele incorporou a App Store, a iTunes Store. Ou seja, tipo, ele sempre quis centralizar isso. Ele sempre quis ter controle sobre tudo Apple. Se fosse a Apple deveria estar no comando, não o usuário. E ele já faz isso com a indústria de música. Ele já começa a controlar a indústria, digamos assim, o preço vai ser $9,99 por um álbum e 99 centavos por uma música. Assim. Ele chegou lá e disse, o preço é esse, se vocês quiserem, é assim. Você vê que a grande tendência de Jobs não era de fato criar coisas, era realmente pegar coisas que ele viu que estavam mal feitas e ajeitar de uma maneira que
ficasse tão boa que ele dominasse aquilo ali e ficasse sempre daquele padrão que ele gosta. Ele fez isso com o MP3, que já existia, lançou o iPod, ele fez isso com o iPhone, que já existia em smartphones. Ele fez isso com o iPad, que já existia um tablet que foi lançado pela Microsoft em 2011. Isso é muito Ele fez isso com engraçado. o computador. Então, a tendência dele era essa, era consertar coisas quebradas, digamos assim. Foi o que ele fez e é o moto da Apple, né? Você lançar alguma coisa e que é não necessariamente nova, mas que é muito melhor do que o já existente no mercado. Isso é um fato, ele realmente consegue. De fato, ele não criou nada, tudo já estava lá, como você falou. Ele só pegou e fez algo funcional, genial. E revolucionou tudo, né? Algo que já existia, modificado e revolucionou. Outra questão que, além dele ter revolucionado por outras, tudo isso, era realmente questão de ser visionário. Eu acredito que acho que os computadores da Apple foram os primeiros a utilizar a entrada USB. Que na época eram entradas inputs, como tantos outros, mas Steve Jobs ele teve a visão de pôr isso aqui lá na frente e vai ser muito bom. Vamos colocar isso no computador da gente para ele meio que ter uma vida útil maior. Que é o grande problema das tecnologias, o fato de todo ano estar sendo lançado coisas novas e você acaba ficando atrasado. Os computadores da Apple, eles nunca estão atrasados, eles sempre estão à frente. Que é o que Steve Jobs tentou fazer. Eu acho que a gente pode pular agora e juntar não só o iPhone e o iPad. Porque foram meio que... Foi graças à App Store, então acho que vale. Então, acho que em 2007, a Apple lança o iPhone, que é um smartphone, que, novamente, como o Ed falou, ele pega uma indústria que já existia, que já era bem fundamentada, a indústria de celulares. Era nova, mas já existia há bons anos. E ele cria todo um novo conceito nisso. Se você pega o celular, ele não serve apenas para fazer ligações e criar agenda, mas que tal você poder acessar a internet e você poder ver os seus e-mails e você poder escutar as suas músicas que você comprou no iTunes, tudo num único dispositivo e ainda fazer as suas ligações. Foi uma grande ênfase que ele fez na apresentação dele no iPhone, né? Que ele ficava colocando, se você pegar um telefone, um iPod e algo mais que eu não lembro. Acho que acho que foi internet e ele ficava mostrando. E aí, um telefone, um iPod e um navegador de internet, ficava girando. O que é que vai acontecer? Você tem aquele smartphone que é o iPhone, que foi evoluindo e se tornou o que é hoje, né? E revolucionou não só a indústria dos telefones, mas também é aquela famosa foto que você tem um iPhone e um bocado de coisa à volta dele. Você tem uma câmera fotográfica, você tem um calendário, você tem um player de rádio, você tem um navegador de internet, você tem uma câmera fotográfica, você tem uma filmadora, você tem tudo naquele dispositivo que cabe no seu bolso. Uma grande revolução. Eu acho que a nossa geração teve um privilégio que as gerações da época da década de 80 tiveram e que essas novas gerações não vão ter, que foi presenciar de fato uma revolução. Uma revolução digital, de fato. Uma revolução digital, de fato. A nossa geração, ela cresceu cercada de computadores. Então isso pra gente era natural. Os computadores estavam lá e pra gente sempre foi desse jeito, quando na verdade não foi. Então as pessoas, pelo menos pra mim, isso é um pouco estranho quando se falava assim, não, ele criou o computador pessoal. Mas peraí, o computador já estava lá? É uma coisa que tá tão no dia a dia já que você não consegue imaginar um mundo sem isso. Exato. Me foi que teve a ideia de, não, vou fazer um computador para o usuário comum. Ele pegou um negócio que já estava, que todo mundo já conhecia, mas que ele deu um novo sentido para o uso dessas coisas. E aí, pra gente, assim, essa questão dos dispositivos móveis é uma revolução. Todo mundo já conhecia os celulares, ou todo mundo já tinha visto um tablet da HP, por exemplo. Eu lembro disso com bastante ênfase, de eu ter visto a notícia, a Apple está criando um tablet novo. Grande coisa, a HP já tem, é uma porcaria. O negócio que você fica tocando na tela não serve para nada. E a Apple conseguiu tirar disso, ela viu o potencial. No caso, Steve Jobs, basicamente, ele viu o potencial. Pô, tem um tablet. E se eu fizesse alguma coisa parecida com o iTunes Store, só que funcionasse para os tablets, e que daí foi onde ele tirou a App Store. Ele juntou essas duas coisas e o tablet, eu lembro perfeitamente que algumas poucas pessoas que eu conhecia que acabaram comprando tablet
inicialmente porque o marketing foi tão bem feito inicialmente, porque assim que lançou não tinha muitos aplicativos, então no caso, mas o marketing foi tão bem feito que mesmo quem não precisava daquilo, queria comprar aquilo porque ficou absolutamente impressionado com a capacidade dele. Mas tanto que até hoje você vê que é aqui das 3 lojas virtuais de aplicativos, no caso, para Windows, para Android e para iOS, o iOS é o que mais tem em quantidade de aplicativos. Então, assim, e foi ele que criou tudo isso. Então, você e você vê essa revolução. Você vê hoje a maior parte do acesso de sites famosos como o Facebook, como nós havíamos discutido um pouco antes da gravação, vem de dispositivos móveis. E essa é a grande tendência, ou seja, o iPad e o iPhone estão matando ou como você não gosta do termo matando, mas estão tirando o mercado principal dos computadores de mesa, os desktops. Porque é muito mais prático. Eu iria mais além do que desktop. Eu falaria também, tipo, até para notebooks. Sim. Ele tá roubando isso agora. Você já consegue ver crianças hoje em dia que não têm o costume de usar o computador, não sabem que é usar de fato um teclado. Eles acessam o Facebook apenas pelo iPad, apenas pelo iPhone, não sabem o que é um teclado físico de um computador. Acham isso estranho. É um fato que está revolucionando assim. Eu não acho que realmente os tablets e os smartphones vão chegar a matar os PCs, porque não tem como você, pelo menos no futuro próximo, não tem como você desenvolver as coisas que você consegue desenvolver no computador, num tablet ou num smartphone. Mas a tendência é que o tablet e o smartphone meio que façam o que, por exemplo, a televisão fez com o rádio. Canibaliza um pouco o mercado, mas que os dois consigam conviver no futuro. Não tem como um tirar todas as funções do outro. Porque ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a câmera fotográfica. Hoje em dia já ainda até existe, né? Mas é mais profissional. Exatamente. Você não tem tanto aquelas máquinas mais simples digitais que existiam antigamente, porque tá tudo dentro do smartphone agora. Talvez seja a mesma coisa com os computadores. Você vai ter nichos ali em que quem precisa programar, quem precisa para uso realmente profissional. Mas para uso do dia a dia, as pessoas podem ter um computador em casa, mas provavelmente vão usar um dispositivo móvel. É muito mais fácil eu estar com meu celular aqui vendo as notícias enquanto eu estou assistindo televisão, enquanto eu estou assistindo um jogo. E isso é a tendência. Vamos encerrar. E agora? A gente tem que encerrar só para fechar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que para muita gente, quando o Jobs morreu, assim, fala, e daí? Foi só um cara. Não, Jobs não foi só um cara. Por mais que você não conheça ele, que você não tenha, ou mesmo você já tenha ouvido falar, mas você não tenha um conhecimento profundo dele, esse cara, ele mudou a forma como você interage com os computadores, com tecnologia. Se você for assistir o último filme da animação da Pixar, tem Jobs ali. Se você tá usando o seu computador, tem Jobs ali. Se você está usando seu celular, que provavelmente é um smartphone. Exatamente. Você está vendo seu e-mail para negócios ali. Foi Steve Jobs. É Steve Jobs ali. Assim, foi uma grande perda, de fato. Não tem como negar isso. Porque, querendo ou não, enquanto ele estivesse vivo, com certeza ele iria continuar buscando produtos que ele pudesse melhorar. Com certeza. Ele já planejava modificar o carro, que aí há rumores, né, de que a Apple está tentando fazer isso. E, querendo ou não, foi uma perda porque você vê que, por exemplo, o substituto de Jobs, apesar de estar mantendo a Apple do jeito que ela estava, a Apple hoje em dia não é mais uma empresa inovadora, já não é mais considerada uma das 50 maiores empresas inovadoras. Essa notícia saiu hoje. Essa notícia saiu há pouco tempo. E, de fato, Tim Cook é uma pessoa muito diferente de Jobs. Ele é um cara muito metódico, um cara que realmente segue uma linha, ao contrário de Jobs, que era uma pessoa que você não conseguia prever porque era uma pessoa excêntrica. Foi uma perda, querendo ou não. Com certeza devem existir outros Jobs por aí, apenas esperando a chance, mas com certeza não vai existir uma pessoa que vai revolucionar o mercado como Steve Jobs revolucionou. Não, esse fato. Acho que Steve Jobs, ele realmente modificou o mundo e a maneira de ver tecnologias, de usar, que nem tão cedo eu acho que alguém vai conseguir fazer. Como ele falou, o Tim Cook, ele está mantendo a Apple. O Jobs estava constantemente aumentando, melhorando a Apple. Ele atinge muitas indústrias, atinge a indústria da música, a indústria dos computadores, a indústria dos tablets, criou indústrias.
criou a indústria dos tablets, dos dispositivos móveis, ele atingiu, então também já atingiu a indústria dos carros, ou seja, foram várias indústrias aí de cinematográfica que ele atingiu de maneira direta ou indireta e ele iria continuar modificando isso, querendo ou não. É. Diga, Leo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, acho que é isso. Nesse pouco tempo que a gente teve para gravar e para resumir uma vida tão prolífica, é difícil para resumir em 30 ou 40 minutos. Difícil não, é impossível praticamente. Então, tem muita coisa para falar que a gente falou, né? Mas já é difícil. Mas isso acho que é um resumo. É uma boa visão de Jobs, não é uma visão completa dele, porque talvez a gente tenha apresentado poucos. A gente apresentou muitos aspectos positivos, apesar de ter falado um pouco mal dele, ou pelo menos da personalidade dele. No começo, né? Mas acho que, para quem quiser, tem muita coisa ainda para ver. A biografia dele tem. A biografia dele é excelente. Ela é excelente. Mas acho que assim, ela é uma leitura um pouco mais densa. Talvez, acho que esse livro, tipo, até maior mesmo, até porque é maior. Esse livro, A Cabeça de Steve Jobs, que é bem mais antigo, e foi quando a Apple estava no auge mesmo, que ele foi lançado. Foi logo depois do iPod, eu acho. Acho que foi lançado já, como não sei se... Já. Mas é um livro menor e ele tenta resumir mais Jobs dentro da Apple. Ele não fala tanto da vida de Jobs, e acho que nem antes da Pixar, nem antes dele ser expulso, acho que isso só fala mais a partir do momento que ele voltou. Mas é uma leitura bem interessante. Porque E é bem mais leve. porque quiser uma leitura mais direta e leve para entender um pouco mais da cabeça dele. E isso, obrigado e boa noite.